Será que Nando Moura estava com raiva mesmo em debater com Nicolas Ferreira? Será que aquela mão trêmula dele era medo ou qualquer outro comportamento emocional? As estratégias que ambos utilizaram de tentar parecer melhor do que o outro em diferentes aspectos faz sentido emocionalmente falando numa discussão, num bate-papo? Vamos assistir esse vídeo para entender. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos comentar sobre uma situação que vocês me pediram muito, principalmente lá no Instagram. Vários directs da galera falando: Vitor, pelo amor de Deus, analisa o debate do Nando Moura e do Nicolas Ferreira. O que foi aquilo? Me explica, não sei o que. O cara ia dar um soco na cara do outro, teve disputa de inglês. Enfim, pessoal, vamos tentar entender um pouco sobre isso aqui hoje, né? Do ponto de vista não verbal. Lógico, eu não vou falar nada sobre a argumentação, sobre a crença de cada um, do que eles acreditam ali. Vou falar apenas sobre o comportamento não verbal momentâneo, só isso. Mas antes de tudo isso, eu quero te convidar, você que gosta de linguagem corporal, gosta de entender melhor as pessoas ao seu redor, de forma séria, de forma responsável, eu te convido a se inscrever aqui no canal Metaforando, ok? Curtir e compartilhar esse vídeo também, que você me ajuda muito. Dito isso, então, vamos entender esse caso muito doido. Basicamente, nos últimos dias, muitas pessoas falaram sobre o famoso, o famigerado debate entre Nicolas Ferreira e Nando Moura. Nando Moura, que é um músico, produtor musical, instrutor de música e youtuber que faz vídeos geralmente associados à sua opinião sobre questões políticas, questões sociais. E Nicolas Ferreira, que é vereador em Belo Horizonte, além de ser formado em Direito, é também, como o próprio se descreve, conservador e defensor da família. E coordena o movimento Direita Minas. Os dois, então, tiveram esse debate para cada um mostrar suas opiniões, seus pontos de política, pontos sociais, enfim. Isso aconteceu lá no Inteligência Limitada, o podcast do grande Rogério Vilela, o qual eu já tive também o prazer de participar junto com meu amigo Alberto Delisola. Vamos então ver uns trechinhos aqui um pouco emblemáticos desse episódio para observar alguns comportamentos não verbais e tentar entender o que pode ter se passado ali naquele momento, tá certo? E lembrando, pessoal, essa é apenas uma análise, uma possível perspectiva do que está acontecendo pela ótica não verbal, tá certo? Interpretada por mim, um perito facial certificado. De maneira alguma, isso aqui representa a verdade absoluta dos fatos e eu, muito menos, não sou juiz de nada, tá certo? Vamos dar uma olhada no vídeo então. De cada R$10 que São Paulo arrecada, 9 vai para o governo federal, que depois é repassado para pagar o seu salário. Uma coisa que é interessante observar de início é essa postura com o ombro elevado e olhando aqui por cima, como a gente chama isso na linguagem corporal, de olhar por cima dos óculos, né? Mesmo Nando Moura não utilizando óculos nesse momento. Essa ideia vem muitas vezes da postura corporal predatória, isso inclusive é falado pelo Roland e pelo Pierre Will no livro O Corpo Fala. É basicamente uma forma, uma postura corporal onde eu me projeto para frente, geralmente numa expressão mais séria, e eu olho como se estivesse aqui encarando a pessoa que eu estou discutindo por cima dos meus óculos. Essa é uma postura que remete muito a um predador, né? Quando os predadores estão ali na savana, entre ali tentando caçar a sua presa. A forma de projetar o corpo para frente também diz respeito à minha proxêmica. Quando eu tento projetar meu corpo, né, de maneira forçada, chegar mais perto de você, ficar mais próximo de você, pode ser também uma forma, segundo aí, né, as pesquisas de Edward T. Hall, utilizando a proxêmica, de mostrar, né, de dar a entender, de dar a ideia de que eu estou entrando no seu território e por isso também pode ser uma postura intimidadora. Chegar muito perto de alguém é uma postura, por vezes, de dominação. Na viagem de São Paulo, de Japão, você foi? É o cara que mais economiza, não tem nada a ver com quem, não, cara. Aqui dá pra ver certinho, né, a caneta na mão do Nando Moura, que ela tá trêmula mesmo, ela tá bem trêmula. E aqui é interessante um detalhe que a gente pode prestar atenção, é que o Nando Moura tá com a caneta virada pra ele aqui, né, ó. Quem não, cara? Como isso tem nada a ver com Kim? Você tá indo numa... O cara que mais... Aqui é interessante que o Nando Moura, ele tá com o lápis voltado pra trás, né, ele vai, avança e volta. Isso também, algumas pessoas da linguagem corporal, como o próprio Pierre Will, enfim, o Roland Tompacou, eles falam que é o gesto de catapulta, ou o gesto de vara, que numa situação de suposta agressão imaginada, né, quando alguém está pensando, né, coisas negativas sobre outra pessoa, existe uma tendência, né, se eu estou segurando um objeto, entre movimentar ele para frente e para trás, como se eu estivesse fazendo uma espécie de simulação de uma catapulta, onde eu quero jogar, né, ou bater com uma vara em você. Não significa que o cara vai partir para uma agressão por causa disso, mas é um sinal, nesse contexto aqui, que pode ser visto como bem negativo. Pro Kim na viagem de São Paulo? De Japão, você foi? É o cara que mais economiza, não tem nada a ver com Kim, não, cara. Como isso tem nada a ver com Kim?
aqui do Nicolas é interessante, né? Ele fala muito isso, ó. O Nicolas consegue ver até pela contração aqui na garganta dele o quão ansioso e nervoso o cara tá ficando nesse momento, né? Ele faz o gesto de avanço, né? O gesto dele de avançar, que a gente fala que é os famosos gestos de machado, né? Gesto de cima para baixo, bem abrangente, né? Quanto mais abrangente o gesto, em contextos de raiva, né? Em contexto de discordância aqui, a gente fala que a pessoa está como se fosse ensaiando um contato corporal agressivo, né? Como se eu estivesse imaginando a minha argumentação batendo mais forte no seu rosto. Como assim, cara? Você acha que não? O que é isso? E uma das coisas mais interessantes quando a gente fica com raiva, né? Em situações de pré-agressão, isso inclusive é falado em manuais de contra-terrorismo, né? Uma pessoa, quando ela começa a ficar com muita raiva e ela vai tomar uma atitude física, o primeiro sinal que a gente vê é o aumento na movimentação corporal nas mãos. O cara, uma pessoa que vai cometer algum crime, geralmente ela começa a tamborilar os dedos, massagear muito. Por quê? Porque quando eu sinto raiva, vários hormônios caem na minha corrente sanguínea, dentre eles catecolaminas, cortisol, e eles acabam levando ao enrijecimento da extremidade dos membros, né, das mãos. E uma forma de atenuar essa alteração no nosso corpo é começar a mover as mãos. É por isso que, por exemplo, briga de bar, o cara começa a bater no bar, bate na mesa, né? O que foi, meu irmão? Pega aqui então, não sei o quê, bate aqui, bate ali. Então é uma forma de começar a descarregar a raiva que está se acumulando ali. Na expressão facial do Nicolas, a gente não vê raiva, entretanto. A gente vê aqui uma contração, uma acentuação no sulco nasolabial, a sobrancelha na porção interior desce verticalmente, essa é uma microexpressão de nojo. E aqui uma pergunta para você que está vendo o vídeo: raiva ou nojo? Qual dessas duas emoções você acha que está mais associada a um ataque físico? Veja até o final do vídeo e a gente conversa. Não tem nada a ver com Kim, você tá indo numa manifestação dele. Olha, Aí o Nicolas fez ali um P6, né, que é a famosa umedecimento ou lubrificação labial. Quanto mais ansioso a gente fica, uma das condições das respostas é os movimentos peristálticos ficarem cada vez mais letárgicos, né, porque a gente precisa ter o fluxo sanguíneo em outras partes do corpo para poder lidar com uma agressão ou para poder fugir, se for o caso. O que acontece é que a gente acaba ficando com a garganta mais seca e eles estão no debate. O cara vai ficar com a garganta seca de qualquer forma. Então esse umedecimento labial acontece na maioria das vezes apenas para deixar a garganta um pouco mais úmida. Só o Kim Kataguiri, cara, conseguiu doar do... O que significa, por exemplo, essa movimentação do Nicolas aqui dos ombros? A movimentação dos ombros é apenas um sinal de inquietude, né? Tá certo? Tá inquieto, um sinal de inquietação, mas a boca a gente chama de manipulação oral. Muitas vezes é uma tentativa de autocontrole emocional. Eu quero me segurar pra não falar tudo que eu penso, pra não xingar esse cara na minha frente agora. Filho da mãe. Próprio salário, 162 mil. Ah, então entendi. O advogado do boneco de ventríloco do Central. Uma pergunta, um político não pode viajar, então que mentalidade é essa? Novamente, a gente está vendo aqui a elevação do lábio superior, deixando a cadeira dentária superior à mostra. Outra microexpressão de nojo aqui por parte do Nicolas. Olha só que malabarismo, sabe mesmo? Aqui a gente vê uma microexpressão de raiva de fato, uma expressão bem rapidinha de raiva aqui. O AU4 dele se contrai de forma bem rápida, juntamente com o AU7, tá certo? Musculatura glabelar e musculatura palpebral na porção interior. Microexpressão de raiva. Total sentido com o contexto. Ele tá ficando incomodado, se exaltando. Naturalmente ele vai expressar raiva. Mas aqui o Nicolas tá bem mais agitado que o Nando Moura, pelo menos nesse momento. Isso, sabe, mental você tá fazendo poder tentar colocar algo negativo em mim. Um político pode viajar ou não? Você pode viajar. A lubrificação de lábios, né, o umedecimento labial, como eu falei, ele tá falando muita coisa muito rápido, é normal que a boca fique seca, fora todo o contexto que ele já tá ficando cada vez mais incomodado e, consequentemente, isso deixa a boca ainda mais seca. Então pronto, e acabou. o meu direito aí, como show. cidadão Então ele pode viajar. achar que você foi lá... É interessante que várias vezes o Nicolas, na hora que ele na hora que ele volta, ele acaba acionando aqui o AU30, que é o jaw clencher, né, o pressionador de mandíbulas. E o AU30 é um comportamento de raiva, né, é uma AU nuclear da raiva, mas ele é muito mais associado a tentativas de autocontrole emocional. Eu tô tão puto que eu seguro aqui no maxilar pra não dar na cara da pessoa. E ele faz isso com muita frequência, o Nicolas. Achar que você foi lá sim. Consegue ver pela saliência aqui na altura do maxilar dele. Simplesmente fazer a sua... Aqui no Nando Moura nós vemos qual contração. Quem é aluno nosso aí do curso de detecção de microexpressões faciais sabe que isso aqui é uma AU9, tá certo? A gente consegue identificar aqui que o músculo levator superior e a laecnase, tá certo? A laecnase, ele puxa a musculatura adjacente aqui à lateral dos lábios, né? Principalmente do lábio superior, para cima e gera um enrugamento aqui na lateral da asa do nariz. Esse enrugamento aqui.
Essa é uma variação da microexpressão de nojo. Também Nando Moura demonstrando nojo pro Nicolas. Será que esses caras não escovaram o dente, Vitor? Não pode ter sido só isso? Como a gente tem outros sinais aqui no contexto, movimentação abrangente, aumento de volume vocal, postura de superioridade, que é repetida várias vezes, a gente entende que essa microexpressão nesse contexto não é provavelmente pelo bafo ali, ou suposto bafo de alguém. Mas sim pode ter uma causa emocional muito mais profunda. Fazer a sua vassalagem ao mito, ok? É meu direito como cidadão. Pode achar o que você quiser. Pessoa, vassalagem ao mito, não conseguiu absolutamente nada de concreto para Belo Horizonte, como mostrou agora. E tá aí, ó, todo nervoso. Ó, que hora que ele vai falar que o Nicolas tá aí todo nervosinho, a gente vê um AU 11 mais 17. Outra microexpressão de nojo, outra prototipagem aí da emoção de nojo. Todo nervosinho. Viajar do jeito que eu então, quiser, você tá tremendo, legal, tá nervoso que eu esqueço. Aqui o Nando Moura comprime os olhos, né? Ele faz o famoso AU 7 mais 4, né? Que são as contrações. O pessoal fala que é o olho de quem é míope, né? O míope não tá enxergando muito bem. Mas basicamente o pressionar de olhos também é uma das prototipagens da raiva. Então, nojo e raiva. Nesse momento aí ninguém tá com display emocional zero positivo. Que isso é? Você não tem coragem de mostrar sua mão assim porque você vai estar tremendo. Olha que interessante acontece agora, que o Nicolas fala, dá a entender que o Nando Moura não tem coragem. Olha a quebra no comportamento facial do Nando Moura. Então, você tá tremendo, legal, nervoso. Ó, o Nicolas falou, você tá tremendo. Nervoso que isso é? Aqui é interessante, ó. Você não tem coragem de mostrar... A hora que o Nicolas fala, você tá tremendo... Você não tem... Aqui a gente vê uma quebra. O Nando Moura deixa o maxilar cair momentaneamente, o lábio se separa e aumenta na abertura ocular. Aqui ele fez uma microexpressão de surpresa quando o Nicolas reconhece ali que ele tá tremendo. E é agora que a gente vai ter a alteração no comportamento do Nando Moura. Ele tava até então mantendo um tom bem fluido. Desse momento pra frente a gente tem uma baita de uma alteração no comportamento não verbal dele. Presta atenção, bem interessante. Você não tem coragem de mostrar sua mão assim porque você vai estar tremendo. Agora o Nando Moura se movimenta bem mais, fala num volume mais elevado, se projeta mais pra frente. Cara, olha, eu posso até estar tremendo, mas a vontade, a vontade, cara, era realmente bater na sua cara. Só que é o seguinte, beleza, só que é o seguinte... Não precisa dar risadinha. Não vou fazer não, cara. Hoje eu não... O Nando Moura começa a massagear as mãos, né, um gesto autopacificador pra se acalmar. E perceba que depois que o Nicolas fala, você tá tremendo, você não tem coragem, é aí que nesse momento ele se aproxima, ele vai mais pra frente, aí ele começa a falar um pouco mais rápido, minha vontade mesmo é bater na sua cara. Aí é a hora que o fluxo verbal fica mais acelerado, ou seja, é como o pessoal na internet diz, nesse momento sentiu, é ali que vem o incômodo. Não vou esse é o Nando, super calmo, tranquilo. Essa é a minha vontade. Começa a demonstrar várias microexpressões de raiva, no Nicolas a gente vê a mesma coisa. O Nicolas comprime os lábios e franze aqui o senho, também comportamento facial de raiva. E aqui a gente tem um outro trecho, né, que basicamente um falou que o inglês do outro era mal, que não sabia nem falar inglês, enfim. E aí teve uma cena, eu achei particularmente bem engraçada. Vamos ver. É imoral, diplomático. O cara não sabe nem falar inglês. Fala inglês que você fala, cara. Você quer conversar em inglês? Do you want to talk in English? Que você fala. Yeah, do you want to talk in English now? Let's speak okay, in okay, let's go to the debate in English, so. Okay, we can make it. Because my English, you said that is very bad, so... Eu achei bem engraçado. Achei que parecia uma provocação de escola. Ah, vai, pô, você nem fala inglês. Caraca, velho. Spook House, não sabia que ele tava nesse vídeo também. Pessoal, então pode parecer até algo bem engraçado, né? O cara num debate, entre aspas, sério, falar que o outro não sabe falar inglês, né? Por mais que isso pareça cômico, você consegue perceber como que a reação do Nicolas muda? Ele entra diretamente no jogo do Nando? Por quê? Quando o Nando vai lá e fala, você não sabe nem falar inglês, ele tá jogando uma informação com uma estratégia nesse momento de rebaixar. É o famoso argumento ad hominem, né? O cara tá diretamente desqualificando o outro por alguma coisa. Ah, você não fala inglês, pô. Que diferença em teoria isso faria, né, pro debate? Aí quando o outro vai lá e fala, você tá tremendo, cara, você não consegue nem segurar sua mão. Uma argumentação ad hominem. Mas qual que é o principal papel de você, em um debate, numa situação, numa discussão, você utilizar, né, valer-se da argumentação ad hominem? Ah, você não pode falar, você não tem voz aqui porque você é isso, ou porque você é aquilo, você não sabe nem falar inglês. O principal ponto da argumentação ad hominem, numa situação tete a tete, igual essa que a gente tá vendo aqui, é a quebra do estado racional pro acesso emocional. Basicamente um debate, a gente entende que quem valida o vencedor do debate não é o cara
cara que argumentou melhor, ou o cara que tá falando a verdade, ou o cara que tem todos os dados, mas sim a plateia. Inclusive o próprio Arthur Schopenhauer fala muito sobre isso, né? O debate ele é vencido quando o grupo, né, o público, a plateia entende que a pessoa venceu e não pelo argumento. O cara trouxe um dado, dá pra falsear dado, dá pra mentir com estatística, enfim. O ponto aqui principal é, uma forma de você fazer o seu oponente, entre aspas, tombar numa discussão é fazer ele cair no acesso emocional dele. Existe uma condição chamada sequestro da amígdala, ela é comentada no livro Foco de Daniel Goleman, que basicamente explica que quando a gente está sob forte orientação emocional momentânea, seja por qualquer gatilho emocional, né? Alguém falou da minha mãe e pra mim isso é um gatilho emocional, falaram do meu pai, pra mim isso é um gatilho emocional, falaram que eu não sei falar inglês e pra mim isso é um gatilho emocional. Quando eu sou ali confrontado com alguma informação que me desperta um gatilho emocional muito intenso, num primeiro momento, aquilo pode acabar levando a um sequestro da amígdala. Basicamente, a amígdala no cérebro, né, as regiões localizadas aqui na região, na altura das regiões temporais do cérebro, são responsáveis por processar emoções de forte intenção, como raiva, medo, dentre outras. E basicamente, quando eu tenho uma emoção muito intensa, aquela informação é tão potente no meu cérebro que é como se a minha parte racional parasse de trabalhar momentaneamente, que é o que acontece, né? O cara tá numa argumentação crítica, ele para discutir com o outro e mostrar que o inglês é bom, né? Aquilo pegou, teve uma resposta emocional e ele quer provar o ponto dele. É igual o outro, ele tá numa argumentação lógica, aí a pessoa fala, você tá tremendo e não tem coragem. Aquilo pega tão forte ele que ele quebra a linha de base dele racional e responde totalmente emotivo. Isso é muito ruim, inclusive, porque muitas vezes as nossas emoções podem nos levar a praticamente esquecer o nosso senso crítico e a gente perde totalmente aqui a parte racional da situação e pode acabar inferindo ali, incorrendo em erros muito grandes. Basicamente aconteceu algo bem parecido com uma participante naquele programa A Ilha Record. Ela estava tão nervosa, com tanto medo de acabar ali fazendo alguma coisa de errado na prova, que era basicamente a prova era apenas pegar um machado e cortar uma cordinha que estava amarrada num toco de madeira. Você vinha aqui no toco de madeira e cortava a corda. Mas ela ficou tão nervosa que quando ela pegou o machado, ela começou a tentar cortar no meio do ar, assim. E a galera ficou berrando com ela, menina, não é aí, você tem que bater na madeira. E ela ficou tão emocionada, com medo de, eu não tô conseguindo cortar a corda aqui no vento com um machado, não era uma tesoura, era um machado, ela aqui ó. E ela errava a corda, quase acertou a perna dela, enfim, basicamente porque ela ficou totalmente orientada pela emoção de medo. E nem a percepção sensorial dela foi capaz. É como se ela tivesse ficado surda, ela não ouvia ninguém em volta falando, não, fulana, não é aí, corta aqui embaixo. Resumindo, ela perdeu um baita tempo e atrasou toda a equipe dela na prova. Então a gente consegue entender que uma estratégia que muitas vezes vão tentar usar com você é tirar você do seu sistema racional para que você tenha respostas emocionais. Portanto, cuidado, não caia nessa. E para finalizar, você viu que os dois, em momentos diferentes, mostraram expressões de nojo, né? O Nicolas, o Nando, e basicamente o nojo quando ele é demonstrado em excesso, mas aí teria que ser realmente várias expressões. Aqui a gente viu acho que duas do Nicolas e uma ou duas do Nando também, algo assim. Mas quando a gente tem pessoas que estão no display facial de nojo, a pessoa está demonstrando várias microexpressões faciais de nojo num curto espaço de tempo, a gente pode falar muitas vezes que ela está numa camada, numa subcamada da emoção de nojo chamada ódio. Sim, o ódio é uma subcamada do nojo e não da raiva. Isso pegando a teoria clássica de Ekman, até a própria teoria que é proposta por Hager, por Friesen. Basicamente o que se entende então é que o nojo é quando eu considero algo não humano, algo tóxico, algo que pode me intoxicar, que pode me fazer mal, aceitar aquilo para dentro do meu organismo. E quando eu odeio uma pessoa, aquela pessoa para mim ela é tão tóxica que eu não tenho problema em acabar com ela para destruir essa fonte de toxicidade. Seria mais ou menos essa a sensação da subcamada de nojo conhecida como ódio. Você já pensou em ser sócio num projeto exclusivamente metaforando e além de incentivar a produção do projeto, ainda lucrar financeiramente com isso? É exatamente o que a DivHub está trazendo para o Brasil, uma nova forma de investimento em economia criativa. E eu quero te convidar a conhecer o meu projeto Operação Metaforando, uma espécie de Among Us na vida real, com celebridades, influencers e famosos, onde eu terei que analisar ao vivo e descobrir quem é o impostor. Se você quiser saber mais sobre como vai funcionar esse reality show e até mesmo ter a chance de participar ao vivo comigo, analisando e conhecendo esses influencers, clica no link aqui na descrição e venha ser meu sócio em Operação Metaforando. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Bom, pessoal, já sabe, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal Metaforando, que me ajuda bastante, curte também e compartilha esse vídeo e não deixe de checar essas outras duas análises que eu separei para você. Beleza? Meu nome é Vitor Santos e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!